Alguém quer brincar. Ô, Joey, não é pra brincar, não. É pra fazer a resenha do livro, Joey. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com o Joey. Dá um oi pro pessoal, Joey. Dá um oi pro pessoal. Gente, eu tô nesse cenário maravilhoso novamente para falar do sexto livro. Olha aqui, sexto livro, Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Gente, olha só, tá todo carcomido, tá todo caindo aos pedaços, literalmente. Olha aqui, tá caindo aos pedaços, gente, de tanto que eu leio, de tanto que eu gosto, fazer o que, né? Então, bora lá pra resenha. Vou fazer a resenha do Harry Potter e o Enigma do Príncipe, tá bom? Identificação da obra. A obra tá toda arrebentada. Não. Foi escrita pela querida J.K. Rowling em 2005 e foi publicada a primeira vez na Grã-Bretanha. E no mesmo ano, em 2005, foi publicada pela editora Rocco, que fica no Rio de Janeiro. E aí a gente teve a oportunidade de conhecer mais um pouco da história, né? E a história é longa, gente, a história é longa. São muitos capítulos, são muitas páginas. É uma literatura infanto-juvenil, mas qualquer adulto pode se encantar e pode gostar, não só eu. São 510 páginas nesse livro, é página pra caramba, gente. Dividido em 30 capítulos, que eu vou enumerar os capítulos agora pra vocês. Capítulo 1, O Outro Ministro. Capítulo 2, A Rua da Fiação. Capítulo 3, Querer é Poder. Capítulo 4, Horácio Slughorn. Desculpe a minha pronúncia. Capítulo 5, Fleuma Demais. Capítulo 6, A Fugida de Draco. Capítulo 7, O Clube de Slug. Capítulo 8, O Triunfo de Snape. Capítulo 9, O Príncipe Mestiço. Capítulo 10, A Casa de Gaunt. Capítulo 11, A Ajudinha de Hermione. Capítulo 12, Pratas e Opalas. Capítulo 13, Ridley, o Enigma. Capítulo 14, Félix Felicis. Ó, gente, eu tenho Félix Felicis aqui. Eu tenho Félix Felicis. Eu tenho uma caixinha de poções aqui, maravilhosa, que eu adoro. Faz parte da minha coleção. Cadê a minha Félix Felicis? Tá aqui embaixo, ó. É a poção da sorte. Sorte líquida, né? Ó. Capítulo 15, O Voto Perpétuo. Capítulo 16, Um Natal Muito Gelado. Capítulo 17, Uma Lembrança Relutante. Capítulo 18, Surpresas de Aniversário. Capítulo 19, Campanha dos Elfos. Capítulo 20, O Pedido de Lord Voldemort. Capítulo 21, A Sala Impenetrável. Capítulo 22, Depois do Enterro. Capítulo 23, Horcruxes. Capítulo 24, Septicum Sempra. Capítulo 25, A Vidente Entreouvida. Capítulo 26, A Caverna. Capítulo 27, A Torre Atingida pelo Raio. Capítulo 28, A Fuga do Príncipe. Capítulo 29, O Lamento da Fênix. Capítulo 30 e último, O Túmulo Branco. São 510 páginas.
dividido em 30 capítulos. É coisa pra caramba. Olha o estado que tá meu livrinho. Mas bora lá, vamos fazer um resumão do resumo, porque é muita coisa, né? E minhas resenhas estão sendo quilométricas e eu sinto muito, mas quando é pra mim contar a história, eu conto mesmo. Vou tentar ser mais breve agora. Vamos lá, vamos começar. A história do livro começa com o primeiro-ministro, o ministro dos trouxas, que já era quase meia-noite e ele se encontrava sozinho no gabinete, preocupado com os últimos acontecimentos, que aquela semana foi terrível, com muitas desgraças, né? Muitos acidentes. Ele aguardava a visita do Cornélio Food. Cornélio Food era o ex-ministro agora. A sua ida até o gabinete era para informar sobre o seu novo sucessor e para dizer que todos aqueles ataques dos trouxas tinha, você sabe quem por trás disso, que na verdade ele voltou e que se o Food não tivesse deixado o cargo, os ataques iam ser pior, então ele se obrigou a sair do cargo. Ele chega através da lareira, né, chamas todas verdes, o Food sai da lareira, tirando as cinzas das vestes, e ele começa que os ataques não são acidentes, que não ocorreu ao acaso, a ponte de Brookhaven não ruiu por desgaste, que não houve furacão e que os homicídios em massa era tudo por conta de você sabe quem que retornou. E o primeiro-ministro estava assim, bem atordoado com todas aquelas informações, e depois logo em seguida aparece o primeiro-ministro mesmo, que se apresenta a ele, e o Food iria continuar no ministério, né, para ajudar o ministro atual. No segundo capítulo a gente tem a Narcisa e a Bellatrix, que são irmãs. Elas estão indo para a Rua da Fiação. Narcisa precisa muito falar com o professor Snape, pedir uma ajuda para ele. E é interessante que quando começa a conversa, durante o caminho, a Bellatrix tenta convencer a irmã de não ir, porque era um pedido do Voldemort, não contar para ninguém. Mas ela está desesperada, ela disse que o marido estava preso e que ela precisava contar com a ajuda de alguém e escolheu o Snape. Logo quando chego, a Bellatrix começa a questionar o Snape com várias perguntas, porque ela quer saber que lado afinal ele está, né? Porque ele é espião do Voldemort ou ele é espião do Dumbledore? Ela deixa em xeque a identidade do Snape e o Snape responde com sabedoria cada pergunta e a gente depois fica se perguntando, né? Poxa, mas afinal o Snape trabalha pro Voldemort ou pro Dumbledore? Fica bem intrigante essa parte aí. Então, no final, a Narcisa pede ajuda pro Snape e o Snape diz que já sabia do que estava acontecendo e disse que só vai ajudar porque sabia do que se tratava, senão era pra a Narcisa seguir os conselhos da irmã e não contar nada. Muito 10 essa parte aí. A Bellatrix ajuda no voto perpétuo, né, que é onde ocorre uma luz, os dois se dão as mãos e ocorre o voto perpétuo. Snape está comprometido a ajudar o Draco na missão, caso o Draco venha a falhar. O Voldemort escolheu o Draco para uma missão importante e a Narcisa tinha medo que o filho não conseguisse cumprir essa missão, né? Então pediu ajuda para o Snape e o Snape com certeza disse que ia ajudar sim. No capítulo Querer é Poder, os jornais eles colocam como Potter sendo eleito e eles acreditam que por causa da profecia só o Potter poderá acabar com o Lord Voldemort. E aí a gente começa a entender um pouquinho mais sobre a profecia, né? Porque no livro 5 ficou meio vago aquilo tudo, tanto a UE para nada. E agora eles retomam um pouco o assunto e fica mais interessante. A gente começa a entender, eu consigo entender tudo sobre a profecia, que eu vou contar para vocês sim. Quem criou essa profecia, na verdade, foi a professora Trelawney. Por isso que o Dumbledore mantinha ela lá na escola, né? Porque era uma segurança para o Harry. O Snape sabia só a metade dessa profecia. Sabia que um menino que ia nascer naquela data seria responsável pela ligação com o Voldemort. Mas não sabia se era o Neville, se era o Harry. O jornal também noticiava a substituição do ministro Food. Depois começa toda aquela parte que eu adorei,
que no filme não tem, que é quando o Dumbledore vai até a casa do tio Dursley para buscar o Harry, porque o Harry foi convidado para passar o resto das férias dele na Toca. E no filme a gente não vê isso, a gente vê logo o Harry lá na estação, né? E o alvo do Dumbledore na estação e junto eles aparatam. Mas aqui no livro não. Aqui no livro o Dumbledore vai até a casa dos tios, chega à meia-noite lá, gente, super inconveniente. E o pior, o Harry esqueceu de avisar os tios. Imagina o mau humor dos tios, né? Acordar tarde da noite para receber um bruxo. E aí eu morri de rir nessa parte, porque o alvo todo cheio, né, de dono da situação, ele se senta no sofá, ele não é convidado a nada, nem a entrar praticamente, e aí ele se senta, ele obriga com a varinha dele, gente, com a varinha dele ele obriga o Walter também a sentar, e aí, como eles não ofereceram nada de bebida, ele conjura no ar um hidromel, 5 copos, porque o Duda já estava lá também, e só ele estava bebendo, né, porque o tio estava bem apavorado com a situação, e o alvo fala assim para a tia Petúnia que já conhecia ela pela correspondência, então tudo indica que foi ele que mandou a coruja no livro anterior, né, para Petúnia voltar atrás e não expulsar o sobrinho da casa. Muito legal. Ou seja, é tudo um quebra-cabeça. Se você lê os livros, você consegue entender cada peça do quebra-cabeça. E durante a conversa, o alvo diz que o Sirius tinha deixado o testamento para o Harry, que o Harry herda todos os bens dos Sirius. Aí o tio Walter, bem assustado, pergunta, mas o padrinho dele morreu? Ele nem sabia. E o alvo nem questionou nada para o Harry, porque que o Harry não contou, né? Com certeza tinha os motivos dele para não contar. E aí o alvo diz que aquela casa dos Sirius também passa a ser do Harry, e o tio Walter já fica todo, né, todo aceso, opa, vai herdar, né, todo já interessado. E o Harry se adianta que eles poderiam continuar usando a casa como quartel-general, ou seja, continuar usando como a ordem. Só que daí o Dumbledore diz que não, que eles não iam mais usar temporariamente, porque não sabiam se a proteção ainda estaria contínua ou não após a morte de Sirius. Bom, lá pelas tantas, então, o Harry desce com o malão dele, né, com a coruja, e se despedem rapidamente. E ali fora, o alvo diz assim, vamos mandar isso aqui pra Toca, porque a gente não quer andar com tudo isso por aí. Aí ele, com feitiço, né, ele envia a mala e a coruja lá pra Toca, e nisso eles aparatam e vão parar, sabe aonde, gente? Sabe aonde? Eles aparatam numa rua deserta, e eles vão lá na casa do professor Horácio. E era muito importante que o Harry estivesse ido junto para tentar convencer o professor Horácio, o antigo professor Horácio, que já era aposentado, a voltar aquele ano para lecionar em Hogwarts. E aí, quando eles chegam na casa, a casa está toda bagunçada, toda quebrada, estragada, né, pelos ataques, e não encontrou ninguém. Só que a varinha do alvo vai e denuncia que o professor estava transformado, né, em uma poltrona. Muito show, gente, muito show. Quem viu o filme vai lembrar dessa cena. E aí o professor, muito solícito, ficou feliz em ver o Harry ali, imagina, né? Ele tinha na sua coleção vários antigos alunos que se deram super bem na vida, então era um orgulho para ele ser professor de alunos importantes. E para a coleção dele faltava o Harry. Então o Harry foi uma isca que o Dumbledore levou ele até lá para fazer ele mudar de ideia, para ele aceitar um emprego em Hogwarts, e no final ele aceita. Muito show. Quando ele sai da casa do Horácio, o Dumbledore deixa ele na frente da Toca e vai embora para o escritório dele. E Harry segue andando até a Toca. A senhora Weasley estava acordada, já era meia-noite, perto da meia-noite, esperando o marido dela, que o marido dela tinha sido promovido. Agora ele era chefe de uma nova seção que o ministro novo criou, e ninguém mais estava acordado. No dia seguinte, os amigos acordam o Harry para contar as novidades, para saber das novidades. Aí Harry conta que vai ter aula com o Dumbledore esse ano. E a Fleur Delacour,
está na toca, gente, ela vai passar uns dias lá para conhecer melhor a família do Gui. Ela tá noiva do Gui e ela tem um emprego de meio expediente lá no Banco Gringotts para aprender a falar inglês. Olha que legal. No filme nós não temos esses detalhes, então, ó, é por essas e por outras que vale a pena a gente encarar tantas páginas, vale a pena. São muitas informações que você vai juntando, né, quebra-cabeça. Legal. Bom, então começa o ano letivo lá em Hogwarts, o Alvo Dumbledore apresenta um novo professor e aí durante o jantar lá em Hogwarts, na noite de boas-vindas, Alvo Dumbledore disse que o professor Snape ficaria com a disciplina Defesa contra as Artes das Trevas e o professor Horácio ficaria com poções. Que foi um choque para todo mundo, né? Porque, na verdade, o Snape sempre quis essa matéria, mas o Alvo nunca deu para ele lecionar. Olha que interessante. E aí eles já sabiam das notas dos nons, né? Dos níveis ordinários de magia, as notas que eles tiraram eram para continuar seus estudos. Uma coisa interessante que eu deixei de falar no outro livro é que os irmãos gêmeos, eles já tinham abandonado a escola. Eles não estavam lá fazendo a prova junto, que soltaram aqueles foguetes tudo no final do filme, como aparece. Não, eles já tinham abandonado e eles largaram de mão e foram abrir uma lojinha de genialidades com o dinheiro que o Harry emprestou para eles, o dinheiro que ele ganhou no torneio Tribruxo. E o Harry achava que não podia cursar poções porque ele não tinha tirado nota máxima. Só que daí a McGonagall disse para ele, não, o professor Horácio aceita o excede, não precisava ser o ótimo, né? Na primeira aula, então, foi aula de Defesa contra as Artes das Trevas, que o livro fala, e no filme a gente não vê isso. Depois tem a aula de poções, que é muito legal, que o Harry então disse pro professor que ele não sabia, que ia poder cursar, que ele não tinha comprado ingredientes nenhum, e que ele não tinha um livro. Aí o professor manda ele lá no armário para pegar um livro usado, emprestado. E quando o Harry vai para essa aula, ele leva o Rony junto. O Rony nem queria saber de nada, sabe? Ele estava mais preocupado com o quadribol, porque quando eles estavam lá na toca, eles receberam as corujas com a lista de material escolar. E Harry também recebe uma carta dizendo que ele foi selecionado chefe do quadribol. E aí a Hermione comenta assim, então você vai poder usar o banheiro dos monitores também. Ou seja, Hermione e Rony eram monitores da Grifinória. Que no filme não mostra isso não. Bom, aí eles vão lá no Beco Diagonal fazer as compras e o Harry segue o Draco, descobre que o Draco está inventando algumas coisas lá numa loja. O livro que o Harry pega, gente, tá cheio de anotações e que ajuda ele no passo a passo para formar a poção do morto-vivo. O professor é bem legal nas aulas dele, sabe, tem uma didática incrível, ele faz as pessoas participarem e ele oferece a Félix Feliz de presente para o aluno que fizer melhor a poção morto-vivo. E adivinha quem faz? Claro, o Harry, né? Com a ajuda do livro do Príncipe Mestiço, que eu já vou falar quem é. Que eu não vou me aguentar, eu já vou falar quem é. Bom, aí a Hermione fica toda chateada porque ela achou que ela ia conseguir, né? Mas não, pela primeira vez o Harry passa na frente dela. E quando eles chegam no salão da Grifinória, a Gina e a Hermione roubam o livro do Harry para dar uma olhada. E a Gina lê, este livro pertence ao Príncipe Mestiço. E elas ficam, quem é esse Príncipe Mestiço, né? Que a gente também não sabia até chegar a hora da revelação. Então, se você não leu, se você não viu o filme, se você não viu o filme, se você não leu, eu vou dar spoiler. Daqui a pouco eu vou dar os spoilers tudo aí, hein? Então a poção do Harry ficou a melhor e ele ganha a ampolinha do Félix Feliz do professor. Olha que legal. De noite ele tem a primeira aula com o Alvo Dumbledore. O Alvo Dumbledore traz a penseira até a escrivaninha e faz o Harry assistir. Ali ele conhece parte da história do Tom Riddle, quem foi o pai do Tom Riddle, quem foi o avô, e conta um pouco sobre o anel, né? E quando ele estava saindo do escritório do Dumbledore, ele vê o anel em cima da mesinha e pergunta novamente o que era aquele anel.
Aí o Dumbledore confirma, né, que ele fazia parte da história que ele acabou de assistir na penseira. Depois disso ocorre um campeonato para a escolha do goleiro da Grifinória. E aí o Rony, ele disputa com um bonitão lá. E a Hermione confunde a cabeça do cara pro Rony ganhar. Olha que legal. Bom, aí a pedido do Dumbledore, Harry precisava convencer o professor Horácio a dar uma lembrança antiga dele sobre uma conversa que teve com o Tom, na época que o Tom era estudante ali. E ele não queria de jeito nenhum. E o tempo estava se passando e ele precisava urgente daquela lembrança porque era importante. Aí o que ele fez? Ele lembrou do Félix Feliz e tomou um pouco. E naquela noite do nada ele falou para os amigos, eu tenho que visitar Hagrid. Mas aí eles ficam abobados, né? Falando, mas não, Harry, você tem que descobrir um modo para fazer o professor falar. Aí ele disse, não, pode deixar comigo que eu sei. Aí ele se dirigia à cabana do Hagrid e encontrou o professor lá na estufa roubando umas folhinhas, sabe? Aí ele fala pro Harry, onde que tu tá indo? Você não pode sair da escola nessa hora. Aí o Harry diz, então vem comigo, me acompanha, eu tenho que visitar o Hagrid. Mas não essa hora. E ele não queria, né? Mas ele estava indo. Aí quando chega lá perto da cabana, encontra o Hagrid meio que choramingando. E a Aragog lá toda de perna pra cima, né? Tava morta lá. E aí o professor foi bem legal até, sabe? Deu umas palavras de apoio, tipo que encaminhou a alma da Aragog pro Hagrid. E em troca o Hagrid deu umas substâncias, né, umas perninhas, sei lá, um espelhinho da Aragog para fins didáticos. E aí o Hagrid convida eles para a cabana e eles começam a beber, menos o Harry, né, porque o Harry é de menor ainda. E lá pelas tantas o Harry consegue arrancar do professor, sensibilizar o professor, né, de que era importante que ele entregasse para ele algumas informações, porque sua mãe não morreu à toa, afinal, né? Ele precisava saber o que se passou alguns anos atrás. E aí ele, pela lembrança da Lilian Evans, ele pega e tira o pensamento dele, coloca no frasquinho e dá pro Harry. Aí o Harry chega lá, leva pro Dumbledore, e lá na penseira ele descobre que foi ele que respondeu as perguntas do Tom, que o Tom era muito persistente, né? Ele era um aluno do grupo, né, daquele clube seleto do professor, e ele queria saber muito sobre magia negra, e o professor não queria falar, porque não eram ordens falar sobre isso dentro de Hogwarts. Só que ele insistiu, professor, eu quero saber o que quer dizer a palavra Horcrux, porque eu encontrei no livro e não falava mais nada sobre isso. Aí ele disse, mas não é para saber mais nada sobre isso. Mas é curioso e tal. E aí foi enrolando o professor foi falando. Aí falou que a alma é dividida e é escondida em objetos. E esses objetos são chamados Horcruxes. E aí, depois de tudo, eles descobrem que o Tom não se contentava em partir a alma uma ou duas vezes só. Ele queria fazer em 7 vezes. Aí o professor fala assim, mas 7 já não é horrível separar a alma uma vez? Aí ele diz, aí ele ainda insiste, mas é só para fins acadêmicos, né, Tom? Aí ele, aham. E aí Alvo, Dumbledore e Harry descobrem, né? Descobrem que, na verdade, o Voldemort dividiu a alma dele em 7 Horcruxes. E algumas eles já sabiam. A primeira foi o diário, a segunda já estava com o alvo ali, que era o anel. Aí eles tinham que ir em busca da terceira, da quarta, da quinta. O alvo já descobriu que era a cobra Nagini, que no momento que ele matou o jardineiro, ele transformou a cobra dele numa Horcrux, com a alma do jardineiro. Ó. Matou uma vida para separar a alma dele e colocar na cobra. Então era o diário, o anel, a cobra Nagini. A 7ª parte da alma é o próprio Voldemort. Para matar o Voldemort tem que destruir todas as Horcruxes. São 7. Então o último é o próprio Voldemort. Bom, e para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encurtar um pouco e vou dizer o seguinte, que teve uma noite, o Harry foi se encontrar com ele lá na torre, e aí eles vão caminhando até Hogsmeade. Lá eles encontram a Rosmerta. A Rosmerta acha que eles vão entrar no bar dela, ela convida. Aí o alvo diz que não, que aquela noite eles vão no Javali.
Aí o javali estava bem vazio e lá eles aparatam. Eles vão parar lá na frente de uma caverna, que é no meio do rochedo, no mar. Nossa, eu lembro do filme, que a cena é bem chocante ali. Nossa, chocante. Bom, resumindo a história, eles precisavam entrar na caverna para procurar o Horcrux, que seria o medalhão. O medalhão seria a terceira Horcrux. Então, diário, anel, medalhão, a taça, o diadema, a cobra e o próprio Voldemort. O medalhão seria a terceira Horcrux. Quando chegou lá, o Alvo Dumbledore teve que cortar a mão, né? Porque tinha que ter sacrifício, tinha que ter sangue humano para poder entrar na caverna. Aí o Hagrid quer ele se sacrificar e o Alvo diz que não, que ele era mais importante e que ele não se importava. Aí chegando lá, para ir até a ilha, ele com a varinha ele pergunta onde está o Horcrux, né? Ele acha o Horcrux e aí acende uma luz lá no meio do lago e é uma ilha. Aí eles precisavam de um barco para ir até lá e o Alvo consegue achar o barco, né? Porque não é qualquer bruxo, só um bruxo bem experiente que conseguia decifrar lá a situação da caverna para poder chegar. E outra, né? Ele tinha que tomar toda aquela água da bacia, que era uma poção, na verdade era uma poção, não era uma água. Tinha que tomar toda aquela poção da bacia para poder encontrar o medalhão ali embaixo. E aí de novo ele pede para o Harry continuar dando a poção até terminar, mesmo que ele dissesse que não, que ia matar ele, que ele era para continuar para não dar bola, porque ele ia falar, porque a poção ia fazer ele falar coisas sem nexo e tal. Aí o Harry segue direitinho as ordens dele, tira toda a água e eles pegam então um medalhão. Só que ali o Alvo já vê que o medalhão é falso, só que eles têm que sair dali porque os mortos ali, os cadáveres estão querendo atacar eles. Aí o Alvo coloca nas vestes, né, o medalhão, ajuda o Harry a sair dali e assim termina. Daí eles voltam, quando eles voltam lá em Hogsmeade de novo. E aí a Rosmerta tá fechando o bar, aí ela oferece as vassouras dela para eles não ir caminhando até o castelo. Ela oferece 2 vassouras e eles vão voando até o castelo. Chegando lá no castelo, acontece o ataque do Draco, né? O Draco porque quer matar o Alvo Dumbledore, porque é a missão que o Lorde das Trevas deu para ele. E o Snape tinha que ajudar, né? Aí quando eles chegam lá, o Alvo ainda tá bem fraco primeiro por causa da mão lesionada, né? Porque ele só foi contar depois que aquela lesão na mão, que a gente fica meio que sem entender direito, foi por causa da Horcrux. Quando ele pegou o anel lá na casa dos Gaunt, ele era um feitiço muito violento, né? E esse anel, a pedra do anel, gente, é a pedra da ressurreição. E ele foi tocar o objeto e aí ele meio que uma queimadura, sabe? Uma coisa bem grave. E aí ele estava bem fraco quando eles chegaram lá no castelo e ele pediu pro Harry chamar o Snape urgente. Aí o Snape estava vindo e nisso, antes disso, por causa dos armários, né? O armário que estava na loja e o armário lá na sala precisa, que eu pulei essa parte, né? Era uma via de acesso para o pessoal lá de fora invadir o castelo. Ou seja, os Comensais da Morte começaram a entraram pelo armário, pela sala precisa e chegaram lá na torre para ajudar a matar o Alvo Dumbledore. Só que nesse meio tempo a gente não sabe, né? Não sabia de nada, mas na verdade eu já desconfiava. Eu conversava com uma amiga minha muito querida, Sheila, um beijo para você, eu não sei se você vai estar assistindo, mas a gente já conversava naquela época que achava que o Snape era o mocinho, que ele não ia fazer isso de maldade e que matou o Alvo Dumbledore a pedido do Alvo mesmo, ou seja, ele estava condenado à morte por causa daquele ferimento grave, e ele ia morrer, então ele pediu para o Snape tirar a vida dele. E aí o Draco estava todo medroso lá, vai o Snape e Avada Kedavra pro Dumbledore, né? Ou seja, aí o Snape se deu bem diante do Lord Voldemort, porque ele matou, né? Na verdade, matou o diretor, então ele estava com crédito pro Voldemort. Ele estava com crédito pro próprio Alvo, porque fez um bem pro Alvo, só que ninguém sabia disso, né? Só depois a gente vai saber. E assim termina, né? Termina o livro, termina com o enterro do Alvo. O Rony comenta, eu acho que não vamos fechar a escola, porque é inseguro em qualquer lugar. Aí o Harry diz, pra mim é diferente, eu não vou estar aqui mesmo. Aí eles ficaram olhando, mas onde você vai? Aí ele disse, depois de tudo isso,
eu vou fazer o que o Alvo me pediu. Ele me pediu para ir atrás das Horcruxes, eu vou destruir as Horcruxes. Por isso que o Alvo deixava ele junto, né? Essa parte muito sombria, né? Que, nossa, é muito arriscado mexer no lado das trevas, mexer com o lado do Voldemort, que quer matar todo mundo, que é o poder. Terrível, gente, terrível. Dois amigos dizem que não, que eles vão junto, porque se eles tivessem que desistir de tudo, já tinham desistido, e eles resolveram ficar juntos até o final. Legal, né? E aí termina, e o livro termina assim. Nossa, gente, incrível, incrível. E assim termina, né? Termina o livro e a gente fica louco pra saber o que acontece, o que vem depois, o que vem depois. Então, aguarde semana que vem, talvez sexta-feira, né? Se eu conseguir terminar de ler tudo antes, vai a última resenha do último livro, tá? Não perca, semana que vem. Desculpe o atraso na postagem, é porque eu realmente li tudo de novo, gente, e demora. Depois outra, as minhas resenhas são enormes e eu tenho que cortar, porque eu falo demais. Quem não é inscrito no canal, corre, se inscreva, deixa um like, gente, deixa um like porque deu trabalho pra fazer, eu tive que ler todo o livro de novo. E corre lá no canal do Iago, se inscreva no canal dele e no meu canal, para participar do concurso cultural que está rolando, em colaboração com o canal do Iago Fernandes. Vou deixar em inbox aqui tudo certinho para vocês. Dá tempo ainda, hein? Eu recomendo a obra sim, apesar de ter algumas divergências entre filme e livro, o filme não é tão distante assim não, gente. Eu achava que pelos comentários, tudo o pessoal falando, se for analisar um e outro, existe algumas mudanças, sim. Eu acredito que as adaptações tenham sido para melhorar, para dar mais fluidez, né? Para agilizar. Imagine colocar o monstro. Então, tem a cena que o Dumbledore fica na dúvida se a casa pertence ou não a Harry. Ele diz que a única maneira de tirar a prova é chamar o monstro. Aí ele chama o monstro ali na sala do Dursley. É muito engraçada essa cena. Essa cena não tem no filme. E aí o monstro diz que não quer Harry, e o Harry diz que não quer saber do monstro. Aí aquele bate-boca, daí o Alvo diz assim pro Harry, dá uma ordem pra ele. E aí o Harry não sabe o que fazer, daí fala pra ele, cala a boca, monstro. E ele se cala na hora. Aí o Alvo fica todo satisfeito, tendo a certeza que a propriedade da casa de Sirius realmente é do Harry Potter. O livro cita que foi a Tonks que encontrou o Harry petrificado no chão do trem a chegar em Hogwarts. A Tonks e outros aurores estavam aguardando a vinda dos alunos, e no filme a gente vê que é a aluna que ajuda o Harry, mas no livro, que é o original, né, então é a Tonks que faz esse papel. Mas no geral, gente, o filme foi bem fiel ao livro. E eu gosto dos dois. Recomendo a obra, muito legal. Obrigada pelo carinho de sempre e até o próximo vídeo. Tchau, gente.